Ou então mandar no grupo mesmo, depois, se vocês tiverem, se sentirem à vontade, tá? Vamos lá. Então, primeiro, o que é o sistema respiratório, né? O sistema respiratório, a gente tem que lembrar do que ele é constituído. Ele é constituído ali pela árvore traqueobrônquica, que vai comunicar ali o parênquima, certo? Pulmonar, com a parte exterior, com o ar externo, e vai levar o ar de fora para dentro dos pulmões, certo? E aí, a gente tem que ter uma noção, né, de que a via aérea, ela vai se ramificando cada vez mais. Então, ela vai de uma grande via aérea, que é ali, né, na faringe, tá, a traqueia, para uma pequena via aérea, que são os bronquíolos, os alvéolos. Só para ter uma noção, né, da anatomia do que é o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Porque isso é muito importante, né, futuramente, quando vocês forem ver as afecções, né, porque vão ter infecções que pegam só via respiratória superior e outras que pegam só via respiratória inferior. Então, o trato respiratório superior é a cavidade nasal, a faringe, a laringe, e trato respiratório inferior já é a parte da traqueia, do brônquio principal e do pulmão. Traqueia, brônquio principal e o pulmão propriamente dito, os alvéolos. Aqui só para vocês, né, relembrarem da anatomia, que o pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo só 2, certo? Aí lobo superior, médio e inferior do lado direito, né? E do lado esquerdo só o superior e inferior. E aqui as subdivisões, se vocês quiserem ver, né, a partir de quando é o bronquilo terminal, enfim, isso não vem ao caso. Só coloquei como um a mais, caso vocês queiram ver. Só é importante, né, a gente ter noção que tem a traqueia vai ter a carina, onde vai se ramificar. Broncofonte direito, broncofonte esquerdo, também chamado de bronco principal. E na anatomia, né, a gente tem que ter uma noção de projeção do pulmão. O pulmão é um órgão, né, que vai estar mais projetado posteriormente do que anteriormente, tá? Então, ele é mais para posterior do que para inferior. Então, por isso que a gente ausculta melhor na parte posterior. Mas isso não quer dizer que só deve ser feito isso na parte posterior, que o exame físico deve se restringir à parte posterior. Não, tem que pegar todas as partes, tá? Principalmente por quê? Porque no pulmão direito, você tem 3 lobos. O lobo médio, ele é anterior. Então, você não tem lobo médio posterior do pulmão direito, certo? Só tem lobo médio na parte anterior. Então, quando você estiver fazendo, por exemplo, a ausculta, você só consegue auscultar se tiver algum problema no lobo médio na parte anterior, certo? Porque na parte posterior só é lobo superior e lobo inferior, tanto do pulmão direito quanto do pulmão esquerdo. Na projeção lateral, né, a gente tem ali também ó, o corte, e aí a gente percebe que o lobo médio ele é anterior, ele não é posterior, certo? Só aí para mostrar para vocês, pela parte lateral. E é importante a gente saber o que compõe o tórax, né? É uma parte mais de anatomia clínica, digamos assim, dos pontos principais que você precisa ter ali de delimitação, né? Dos pontos anatômicos. A gente tem o ângulo de Louis, que é aquele ângulo ali external, certo? Aquela parte mais elevada do externo. O ângulo de Sharp, que é o ângulo infraexternal, abaixo do externo, que vai delimitar se o paciente, né, o biotipo dele, se ele é brevilíneo, normolíneo, longilíneo. E a incisura supraexternal, que delimita a fúrcula. Ainda o ângulo de Louis, ele é importante, né, o ângulo external, porque é onde tem a divisão da carina. Ou seja, você palpou ali um ângulo external mais para o lado, você já sabe que é bronquiofonte. Além dos pontos, a gente tem as linhas, né? Só para a questão de localização, a gente tem a linha médio external, que é no meio do externo, a linha hemiclavicular, também chamada de mamária, porque passa pelo mamilo, e a paraexternal, que é paralela ao externo. Isso na parte anterior. Aí na parte posterior a gente tem a vertebral, que é a médio espinhal, a escapular, que passa ali na espinha da escápula, e paravertebral, que é paralela à linha vertebral. E na região anterior a gente tem axilar, perdão, na região lateral a gente tem axilar anterior, média e posterior.
E os pontos e as linhas, quando elas se juntam, a gente delimita as regiões, que são as regiões em que você vai auscultar, que você vai palpar frêmito, que você vai percutir. Quais são essas regiões? Na região anterior, a região infraclavicular, abaixo da clavícula, na região mamária e na região inframamária, certo? Região external você não vai auscultar, porque é osso, né? A gente não ausculta em osso. A gente ausculta onde tem pulmão. Aqui são outras regiões mais assim que ele coloca mais explicado, mas que a gente vai se deter na região 3, na região 4 e ali um pouco na região 5. E às vezes na região 1, que é a supraclavicular, tá bom? Mas é mais região 3, região 4, região 5 mesmo. Isso na região anterior. Na região posterior, a gente vai ter as regiões, né? Supraescapular, que é a região 1, a região supraespinhal, que é a 2, infraespinhal, que é a 3, interescapulovertebral, que é a 4, e a 5, que é a infraescapular, porque está abaixo da escápula. Vocês não precisam ali se deter totalmente a isso, porque é só uma noção de localização mesmo, tá? E essas regiões são importantes porque é onde você vai palpar, de novo, onde você vai auscultar, tá bom? Na região lateral, você tem a região axilar, que é realmente onde tem a axila, o famoso, entre aspas, sovaco, e abaixo da axila, que é a região infraxilar, isso tanto o direito quanto o esquerdo. O exame, ele é muito... O exame pulmonar, ele é bilateral, certo? Então, sempre você vai comparar o direito com o esquerdo. E aí, o exame clínico, ele começa pela inspeção, depois a palpação, a percussão e a ausculta. A inspeção é você ver, né? Você olhar como que está o tórax daquele paciente. A palpação você vai pegar, você vai sentir. A percussão você vai emitir um som a partir de uma percussão dígito-digital, um dedo sobre o outro, certo? E como tem ali na foto, ó, um dedo sobre o outro, você vai dar 2 batidas e vai analisar o som que aquilo ali, que se emite daquilo. E a ausculta você vai com um esteto, né, ao escutar, pedindo para o paciente respirar profundamente. O exame ele tem que ser feito com o paciente sem camisa, né, tanto na região anterior do tórax, quanto na região posterior, quanto na região lateral. Isso em caso de homem. Em caso de mulher, a gente tenta preservar ao máximo, né, enfim, proteger o paciente, né, a paciente, de forma máxima, principalmente se for um homem que for examinar. Então, sempre pedir licença e sempre proteger a região mamária para não ficar aparecendo, porque na enfermaria, né, é cheio de gente, tanto homem quanto, tipo assim, às vezes o próprio acompanhante, né, de outra paciente é um homem e tudo mais. Então, tem que ter cuidado com isso. Mas isso não impossibilita de vocês fazerem um exame, tá? Só para ter cuidado. E aí a inspeção. A inspeção ela é tanto estática quanto dinâmica. A inspeção estática é aquilo ali, você vendo o tórax do paciente limpo e cru. E ele se detém a quê? A forma do tórax. Então, lembra alguma forma? A gente vai ver quais são as formas que tem. O biotipo, né, que já foi falado em ectoscopia, se é um paciente brevilíneo, normolíneo, se tem lesão, se tem cicatriz, essa cicatriz prediz alguma cirurgia, se tem alterações na parede, se é abaulada, se é retraída. E a inspeção dinâmica, ou seja, é o tórax em movimento. Você vai ver se ele tem tipo respiratório, a amplitude do movimento respiratório, se tem presença de tiragem, esforço respiratório, como que é a expansibilidade pulmonar dele, o ritmo e a frequência respiratória. Então, vamos começar pelo aquele beabá, né? Frequência respiratória. Sempre tem uma classificação de acordo com a idade do paciente. E aí vai ter um valor de referência adulto, 16 a 20. Tem algumas referências que botam 12 a 20, tá? E a partir do valor dessa frequência respiratória que você vai contar, que vocês já aprenderam, né, em sinais vitais, você vai classificar se o paciente é eupneico, quando ele está na faixa normal da frequência respiratória, se ele é taquipneico, ou seja, está a maior do que 20, e se é bradipneico, ou seja, está menor do que 16 ou ali 12, dependendo da referência, tá? E a apneia, quando ele não está respirando, você não percebe nenhum movimento respiratório, nenhuma expansão da caixa torácica. Em relação ao ritmo respiratório, né? A gente, além do número em si, a gente tem que perceber um ritmo, ou seja, quando ele está respirando, como é esse ritmo. Então,
A música não é só o tanto de tempo que a música dura, que você percebe qual é o tipo de música, qual é o estilo musical. Você também analisa o ritmo, se é um forró, se é um sertanejo, se é um funk. Então, pelo ritmo, você percebe qual é o estilo da música. Então, aqui na respiração é a mesma coisa. Além da quantidade de ciclos inspiratórios que tem, a gente tem que analisar o ritmo dessa respiração, como se fosse uma música. Então, existem alguns ritmos patológicos, tá? Por exemplo, a respiração de Cheyne-Stokes é uma respiração de padrão patológico, muito comum em um paciente que começa, que é internado, geralmente paciente entubado, em que ele começa com a respiração, uma frequência mais diminuída, e depois vai aumentando. Então, ele vai respirando cada vez mais rápido. Depois, ele chega em um momento que quando ele respira mais rápido possível, ele começa agora a diminuir. Respira cada vez mais devagar. Aí, depois ele entra em apneia, para de respirar. Depois ele volta a respirar, devagar e aumentando. E aí diminuindo, como se ele subisse a escada, descesse a escada, ele para. Aí ele sobe a escada de novo, respirando cada vez mais rápido, desce a escada, respirando cada vez mais devagar e para de novo, entra em apneia, tá? Esse é o ritmo de Cheyne-Stokes. Tem muitos vídeos na internet, posso até mandar para vocês. A respiração de Kussmaul é a respiração típica de um paciente com cetacidose diabética. É aquele paciente que ele respira muito fundo, amplo e rápido, certo? E geralmente ele respira fundo, amplo, rápido, e ele tem pausas. Então ele respira fundo, solta rápido e aí pausa, entra em apneia. E aí começa isso tudo de novo, tá bom? E a respiração de Bion é uma respiração do tipo atáxica, que ela não tem nenhum ritmo ali fácil de ser visto. É uma respiração que hora ela diminui, hora ela aumenta, então não tem como você saber muito bem. E aí, a plastiapneia, a ortopneia e a trepopneia, elas são dispneias que aparecem em alguma posição. A trepopneia é quando a dispneia aparece quando o paciente está deitado de lado, em decúbito lateral. A ortopneia é quando o paciente está deitado, típico de um paciente com ICC, com derrame pleural. Né, a ortopneia, aquele paciente que diz que tem que dormir quase sentado, que usa 5 travesseiros para poder dormir, porque ele sente falta de ar se ele ficar totalmente deitado. E a plastiapneia é o contrário da ortopneia. O paciente ele tem falta de ar quando ele está deitado, perdão, quando ele está em pé, na verdade, e que ela melhora quando ele deita. É o oposto da ortopneia. O biotipo, né, que vocês já viram ali da ectoscopia, eu coloquei aqui só para relembrar, tá, para vocês. O brevilíneo, normolíneo, longilíneo, em relação ao ângulo external. Outra parte importante é ver se o paciente tem tiragem ou uso de musculatura acessória. Veja bem, um paciente, todo mundo, né? Na verdade, todo mundo, eu, você, quando a gente respira, quando a gente inspira, a nossa caixa torácica expande. Por que ela expande? Porque os músculos intercostais, que são os músculos da respiração, eles contraem. Quando eles contraem, eles geram pressão negativa, o pulmão enche e a caixa expande. Quando o músculo intercostal contrai, ele dá uma leve deprimida. Então, pacientes muito magros, quando a gente vai ver, quando ele expande a caixa torácica, as costelas ficam mais aparentes porque os músculos contraem, certo? Só que em um paciente que está com esforço respiratório, não está conseguindo respirar, está com dispneia, os músculos vão fazer uma força a mais para conseguir se contrair mais e expandir a caixa torácica. Então, é disso que vem a tiragem. A tiragem é o aparecimento dessa retração dos músculos intercostais de forma mais acentuada, por conta do esforço respiratório que ele vai estar fazendo para o ar entrar, tá bom? Então, a tiragem, a musculatura e o uso da musculatura acessória, elas andam juntas. Porque a tiragem, ela pode ser de vários músculos, ela pode não ser só de musculatura intercostal, pode ser de musculatura subcostal, pode ser do músculo esternocleido, mastoide, já que ele é um músculo acessório da respiração, certo? Pode ter outro sinal de... Tudo isso são sinais de desconforto respiratório. Então, batimento de asa nasal, que é aquele que o paciente, ele abre a narina, fecha a narina, abre a narina, fecha a narina, e você percebe ali, né, uma movimentação mesmo das narinas, porque ele está com dificuldade para respirar. Retração de fúrcula, então ele faz tanta força para inspirar que a fúrcula entra, a fúrcula retrai, certo?
A própria região das fossas, né, supraclaviculares aqui, também começam, elas afundam, né, elas se elevam a clavícula e afundam essa fossa supraclavicular, porque ele está fazendo um esforço a mais também. Aparecimento ali do uso do esternocleido, tudo isso por conta de um esforço respiratório forçado. Aqui é só um vídeo mostrando como é essa tiragem. Vou mandar os slides para vocês percebem que a musculatura intercostal, ela deprime mais do que o normal, tá? E agora a gente vai para os tipos de tórax. Um tórax normal é um tórax tanto emagrecido como um tórax hipertrofiado, né? Mas é musculoso. Então, todos esses aqui a gente vai definir como um tórax normal. E aí a gente vem os outros tipos de tórax, o tórax chato. Não é um tórax patológico, é um tipo, é um biotipo, digamos assim. Ele é muito presente em pacientes longilíneos, pacientes emagrecidos. Ele vai se definir por um diâmetro anteposterior reduzido, mais achatado. Geralmente as escápulas se sobressaem e ele não tem nenhum significado patológico. Agora, já o tórax em tonel, em barril, ele já é um tórax que é hiperinsuflado, o diâmetro anteposterior dele é aumentado, ó, você percebe que é alargado, é como se fosse um tonel mesmo. E é muito típico de paciente com enfisema pulmonar, tabagista, que tem alguma DPOC, por exemplo, certo? Em que, o que caracteriza isso? O ar está retido aí dentro, ele não consegue jogar o ar para fora, então fica acumulado, e aí ele fica inchado, insuflado mesmo, tá? O tórax infundibular, ou famoso pectus excavatum, que é uma alteração em que você vai ter uma depressão da parte ali do terço inferior, né, do externo, certo? Ele vai entrar. E isso, o que vai acabar acontecendo? Por ele retrair, ele vai acabar impactando na compressão de órgãos internos. Então, o pulmão, ele não consegue, por exemplo, não consegue se expandir muito bem. Né? Isso pode causar algum distúrbio restritivo do próprio pulmão não conseguir se expandir. E geralmente isso é acompanhado ali de alterações cardíacas, alterações pulmonares, pode ser congênito adquirido, raquitismo é a causa mais frequente. Então é patológico. O tórax cariniforme é aquele oposto, ele é para fora, né? O pectus carinato, ou peito de pombo, ou quilha de navio, em que o externo ele é para fora, ele é protraído e não retraído, tá? Pode ser congênito ou adquirido. Geralmente não tem ali uma causa totalmente patológica. A forma dele não altera a questão do pulmão, mas o raquitismo é a principal causa, tá? Então, é uma causa mais assim estética. As pessoas que fazem cirurgia para corrigir é mais por uma causa estética. E o tórax em sino ou piriniforme, que é esse em forma de sino mesmo. É muito típico de pacientes que têm ascite, né? Seja, enfim, por cirrose ou por outro motivo. Paciente que tem hepatomegalia, esplenomegalia, porque as vísceras, né? Essas vísceras, o baço e o fígado vai aumentar, então vai distender, vai aumentar o próprio volume abdominal, dando esse aspecto da base mais alargada, certo? Da base do tórax, mais alargada, não do abdômen. E outros tipos de tórax, né? O cifótico, que tem uma cifose, essa curvatura, o escoliótico e o cifoescoliótico, que é a junção dos dois, muito típico de paciente idoso. Só uma tabela aí para vocês depois verem e poder comparar. E o tórax instável traumático, que é típico, né? Próprio trauma. Ele acontece quando você tem fratura de costela, seja por por exemplo, algum acidente e tudo mais. E o que vai acontecer? O normal é, na inspiração, o tórax expandir, a caixa torácica expandir e não retrair, certo? Porque está colocando o ar para dentro. Só que no tórax instável, por ter fratura, os músculos intercostais não conseguem mais contrair bem porque eles não têm onde se segurar, já que teve uma fratura de costela. Então, ao invés de expandir a caixa torácica, vai retrair do lado que tem a fratura, tá? Do lado que não tem fratura vai estar normal. Mas do lado que tem a fratura, o músculo não consegue contrair, logo o ar a caixa não consegue expandir, não consegue colocar o ar para dentro. Então, você vai observar que vai retrair e não expandir. Então, aqui no vídeo,
vocês comparam o lado direito com o lado esquerdo, vocês percebem que o lado esquerdo, ele, ao invés de expandir, ele retrai. Agora a gente vai para a palpação, né? A palpação, ela faz parte dela a expansibilidade e o frêmito tóraco-vocal. Então, é pegar no tórax do paciente. Como você vai analisar a expansibilidade? Vamos lá, você vai colocar, repousar, como na foto, as suas mãos, nessa região do ápice do pulmão, tá bom? E vai fazer um leve pregueamento. E vai pedir para ele inspirar e expirar profundamente. Quando ele inspira e expira, você observa uma movimentação da sua mão. E o que você vai analisar aqui? Você vai analisar se a mão se mexe, se as duas se mexem, ou se só uma se mexe. Quando só uma mão se mexe, é porque o lado que não mexe está com algum problema que ele não está conseguindo expandir, certo? Você vai fazer isso tanto em ápice quanto em base, tanto na parte posterior quanto na parte inferior. Por isso que é importante uma aula prática para isso, para poder mostrar como faz o pregueamento, as regiões, tá? E aí você vai analisar, né? Sempre comparando um lado com o outro, porque é um exame bilateral. E aí existem causas de diminuição da expansibilidade, tá? Ou ela pode estar normal, não existe expansibilidade aumentada. Ou ela está normal, ou ela está diminuída. Se for uma expansibilidade diminuída unilateral, ela pode ser, se ela for de ápice, fala a favor de uma pneumonia lobar, por exemplo, de um processo de cicatriz pós-tuberculose. Se for em base, fala a favor de um derrame pleural, porque o derrame pleural, o líquido ele vai estar na pleura, né? Então, vai prejudicar a própria expansibilidade do pulmão, porque tem líquido ali preenchendo. Então, o pulmão não consegue se expandir direito, logo você percebe pela manobra da expansibilidade. Uma hepatomegalia ou uma esplenomegalia, se tem um fígadozão, um baçozão ali ocupando um espaço que não deveria estar, o diafragma não desce, não direito e nem o pulmão consegue se expandir direito, porque tem uma massa impactando ele ali. E se for difuso, pode ser um pneumotórax, né, ar na pleura, então o pulmão não consegue expandir, porque está ocupando um espaço que deveria ser dele para se expandir, que é o ar. Atelectasia, né, o pulmão está atelectasiado, ou um traumatismo torácico, como aquele que a gente viu ali no vídeo. E se for bilateral, então dos dois lados está diminuída a expansibilidade. Pode ser uma pneumonia dos dois lados, né, acometendo os dois pulmões. Pode ser uma tuberculose que acometeu todo o pulmão. Se for em base, pode ser um derrame pleural bilateral, está acometendo os dois lados. Pode ser a gravidez, porque, né, uma criança ali vai ocupar também um espaço que deveria ser do pulmão, na verdade ali da cavidade abdominal, mas que impacta também na expansibilidade pulmonar. Uma ascite, tem água na cavidade peritoneal, ou uma obesidade grave, tem gordura gordura visceral, gordura ocupando um espaço que também prejudica a expansibilidade, e se for difusa, o próprio enfisema pulmonar. O ar não consegue sair direito, tá? E a própria idade também pode contribuir para uma diminuição da expansibilidade. E o frêmito, o que é o frêmito? Você vai sentir uma vibração, certo? Como que é feito? Você vai colocar a sua mão esmada ali naquelas regiões lá que a gente já comentou, da anatomia, sempre de um lado em comparação com o outro. E vai pedir para ele falar 33. E você vai sentir essa reverberação dele falando 33 pelo tórax, tá bom? Sempre comparando um lado com o outro, anterior e posterior e lateral. O frêmito ele pode dar aumentado, diminuído ou normal. Alterações do frêmito. Se o frêmito ele vier aumentado, a gente tem que pensar no seguinte. O que você está sentindo é o som se transmitindo pelo parênquima pulmonar e pela parede. Se você sente que está aumentado esse frêmito, então o som está aumentado, você está sentindo o som aumentado. Então é porque o som ali está se transmitindo de forma melhor. E onde que o som ele se transmite de forma melhor? Nos sólidos, nos líquidos e pior nos gases. Então, se antes era para ter ar com o frêmito tóraco-vocal normal e agora está aumentado, é porque teve uma substituição de ar por líquido ou por sólido. Porque ele está aumentado, ele está se transmitindo melhor o som.
tá bom? Pode ser uma pneumonia, um infarto pulmonar, que está gerando essa consolidação e aumentando o frêmito. Se ele estiver diminuindo é porque tem alguma coisa atrapalhando o som. Então, tem uma barreira ali de água, que é o derrame pleural, que está impedindo o som de passar bem. Tem uma barreira ali, impossibilitando. É como se antes tivesse só um tijolo, agora tem um concreto enorme, parede e várias paredes impactando do som chegar ali na sua mão quando ele fala 33. Aí pode ser derrame pleural, espessamento da pleura, porque também fica mais grosso, digamos assim, a barreira. O próprio pneumotórax e o enfisema pulmonar. A percussão ela é dígito digital, né? Como eu estava falando, é um dedo sobre o outro, você vai dar 2 batidas e vai comparar o direito com o esquerdo. Não é para ficar macetando ali, que nem martelando com o dedo, que nem um juiz, né? Ali, que nem que nem você tá batendo tá coisando o martelo do prego. Você vai colocar um prego na parede, você fica Não, é 2 batidinhas e compara com o outro lado. 2 batidinhas e compara com o outro lado, tá? Tanto na região posterior, quanto na região anterior, quanto na região lateral. A percussão, ela dificilmente é rica em um paciente. É bem difícil achar um paciente com uma percussão comprometida ali, tá? Quando você percute, o som que é para escutar é um som claro pulmonar, certo? Existem alguns sons à percussão. Um deles é o claro pulmonar, que é o som quando você percute o pulmão. Existe o som maciço quando você percute ali vísceras, né? Víscera, por exemplo, esponjosa, como o fígado, certo? E o som tipânico, que é um som onde tem muito víscera com muito ar, né? Com ar aprisionado, certo? Que é, no caso, as alças, né? Aqui só coloquei uma tabelinha para vocês compararem o que é um som maciço, submaciço, timpânico, hipersonoro e som claro pulmonar. O nosso, hoje, é o som claro pulmonar, mas vocês vão ver aí, nas outras aulas, né, enfim, dos outros assuntos, que existe o som maciço, submaciço e timpânico. Quando que esses sons eles podem aparecer na percussão pulmonar? Quando tiver alguma alteração, alguma patologia, tá? Vê aqui, ó. Certo. Então, o normal é o som claro pulmonar. Se tiver um som submaciço ou um som maciço, a percussão do pulmão é porque ali provavelmente tem uma presença, não tem ar onde era para estar. Tem líquido ou tem sólido. Exemplo, derrame pleural. Tem líquido ali dentro da cavidade pleural. Então, quando você percute, o som que vai parecer é um som mais seco, mais submaciço, tá bom? Uma condensação pulmonar na pneumonia, por exemplo, uma neoplasia, é uma coisa mais sólida, né? Então, vai ser maciço submaciço. Quanto maior é aquela afecção, mais maciço ele tende a ser, tá bom? E quando tem mais ar? Quando tem mais ar do que o normal, ele tende a ser timpânico. Quando ele tem mais líquido e sólido do que o normal, ele tende a ser maciço. E se ele tiver mais ar do que o normal, pode ter um timpanismo. Por exemplo, uma cavitação tuberculosa. A cavitação tuberculosa ela vai aprisionar ar lá dentro e vai ter um som timpânico à percussão, tá? E uma hipersonoridade se ele tiver enfisema pulmonar. Não é um som claro pulmonar e nem chega a ser timpânico. É só porque tem ali a quantidade de ar é aumentada, mas não é tanto a ponto de ser timpânico. Aqui eu coloquei os sons para vocês escutarem em casa, para vocês poderem treinar mesmo, tá bom? Porque isso aqui é algo muito de treino. Esse é o som claro pulmonar. Esse é o som maciço. O submaciço. E o timpânico. Tá, agora vamos para a parte da ausculta. Na ausculta, a gente vai ter os sons respiratórios normais, que devem ser auscultados, os sons adventícios, que são os anormais, e os sons vocais.
Vamos começar pelos pontos de ausculta. Os pontos de ausculta vai ser tanto na região anterior, quanto na região lateral, quanto na região posterior. Na região anterior, a gente vai ali naquela incisura supraesternal, auscultar ali a região de fúrcula, que vai ser um som bem soproso. Depois, né, na região ali infraclavicular e na região inframamária, tá bom? Isso na região anterior. Aí ele bota aí um trelelê, né, nessa primeira foto de vários locais, mas basta esse da foto do meio, na região anterior. Na região posterior, é que a gente tem que se ater mais, né? Então, a gente vai começar pelos ápices e sempre fazer de um lado, faz do direito, depois vai para o esquerdo. Depois de que fez, compara os dois, desce do mesmo lado do esquerdo. Aí faz. Depois, compara com o direito. Aí faz. Então, é como se fosse ali um zigue-zague, certo? Sempre comparando o direito com o esquerdo e comparando a parte inferior com a parte superior, tá bom? E aí, os sons respiratórios normais, a gente tem o som traqueal, já está falando o próprio nome, na região, auscultado na região da traqueia, o som brônquico na região do brônquio-fonte, brônquio vesicular, e na região de murmúrio vesicular, que é mais ali na parte da periferia, do parênquima. Alguns locais chamam o som traqueal e o som brônquico de a mesma coisa. Então, aqui, por exemplo, nessa foto, que é até do Estratégia, do site, eles consideram o bronquial igual ao som traqueal. Aí coloquei só uma foto que é por onde vocês esperam encontrar os sons. De forma geral, a gente só escuta murmúrio vesicular. Eu só trouxe para dizer que existe. Mas de forma geral, os outros sons, né? O broncovesicular, o traqueal. Mas de forma geral, aqui para vocês, som de murmúrio vesicular. É o que você vai dizer, se está presente ou se vai estar ausente, se vai estar diminuído ou não. Aí aqui também tem... Aqui tem diversos sons, eu tirei esses áudios todos do YouTube. Aí tem o som traqueal, que é esse bem ruidoso, certo? Ele tem uma respiração, né, um silêncio, e ele é bem soposo, tá? É escutado na região de projeção de traqueia. O som brônquico é aquele som que ele é um pouco mais fraquinho, só que o som traqueal, mas também é ruidoso, tá? E ele tem a inspiração a mesma coisa, ao mesmo tempo da expiração. A inspiração e a expiração. E ele também tem esse silêncio. E o murmúrio vesicular, que é o principal. O murmúrio vesicular, ele não tem pausa. Começou a inspiração, tem a expiração logo em seguida. A inspiração, ela dura mais tempo, não tem um intervalo silencioso e é um som bem mais baixo, ele é mais sutil, mais suave que os outros, tá? Não tá dando nada, nem os outros. Vixe, estranho, era pra estar. Nem esse que eu coloquei. Não. Eu vou disponibilizar, como eu vou disponibilizar para vocês o link, aí vocês olham, viu? É porque eu achei que fosse aparecer. Como eu já tava falando aqui, eu não sabia, né? Desculpa. Mas eu vou mandar para vocês os slides direitinho. Mas só para recapitular aqui, o murmúrio é um som bem mais suave. E vocês precisam se ater mais a ele, certo? Ele é bem mais suave. Logo após a inspiração, tem a expiração, não tem o silêncio dos outros sons, tá? Respiratórios normais. E a inspiração mais tempo que a expiração. Que eu quero é super importante de vocês poderem escutar. O som broncovesicular, ele não é tão suave quanto o murmúrio vesicular e não é tão forte quanto o som traqueal, tá? E ele não tem a pausa entre a inspiração e a expiração.
Vou fazer o seguinte, eu vou mandar agora o link para vocês poderem acompanhar aí. Porque senão não vai adiantar muito quando eu for falar dos sons anormais. Ah, eu não vi o grupo. Ó. O Frederico mandou mensagem, né? Se eu soubesse, eu tinha mandado antes os slides. Mandei aí para vocês poderem acompanhar, principalmente essa parte dos sons. Os sons normais, eles podem estar alterados, né? Quando ele está diminuído, por exemplo, esse murmúrio vesicular, então ele está bem baixinho, pode ser um paciente tabagista? Pode. O paciente tabagista, ele já vai ter, provavelmente, um de longa data, murmúrio vesicular diminuído, né? Porque ele pode ter enfisema, que é muito comum, pode ter DPOC. Paciente que é idoso, pode ter murmúrio vesicular mais baixo? Pode. E também tem as causas patológicas, né? Um pneumotórax, certo? O pneumotórax vai estar ali cheio de ar, o pulmão não vai conseguir encher, se expandir, então não vai produzir o som. O som respiratório nada mais é do que o ar, o barulho que o ar faz quando ele passa pelas vias aéreas, certo? Se tiver obstrução de via respiratória, então, por exemplo, o menino engoliu uma moeda, um caroço de alguma coisa, um caroço de siriguela, e foi para o lugar errado, né? Foi para a traqueia, não foi para o estômago. Pode obstruir a traqueia, pode obstruir brônquio, e isso você não vai escutar o murmúrio vesicular, porque o ar não anda ali dentro, tá? Se tiver uma oclusão parcial ou total, brônquio e bronquíolo, por qualquer causa, né? Por exemplo, sei lá, um afogamento, alguma coisa do tipo. A gente falou dos ouvidos anormais, ou perdão, normais, agora a gente vai falar dos anormais, certo? Que a gente chama de sons adventícios. Os adventícios, eles podem ser estertores grossos, estertores finos, atrito total, roncos, sinos ou estridor. Começando pelos estertores finos, que são as crepitações. Vocês conseguiram abrir os slides? Porque essa parte aqui vocês vão precisar escutar. Tá bom? Eu só tô demorando um pouquinho pra ver se eu acho aqui onde é que tu tá, peraí. Tu tá em qual slide? Qual o número do slide? É o slide 55. Tá perto de acabar, é porque tem outros slides que é extra para vocês. 55, né? Isso. Dá pra escutar agora. Pronto. Então, os estertores têm os finos e grossos. Os finos são mais agudos, os grossos são mais graves. Os finos é o que a gente chama de crepitação. É aquele famoso barulho do atritar do cabelo, ou do velcro, ou do fechar o zíper. Fechar o zíper não, fechar o velcro e abrir o velcro, né? Ou do cabelo, atritar do cabelo, certo? Esses estertores, eles acontecem por quê? A via aérea, a pequena via aérea, os bronquíolos, os alvéolos, vão estar cheios de secreção. E uma secreção bem aquosa, bem líquida, um exudato bem líquido ali. E aí, quando o ar passa e vibra aquelas paredes, ele emite esses sons, certo? Por conta que geralmente essas vias aéreas vão estar mais fechadas, mais obstruídas por conta dessa secreção líquida. Quando o ar passa, aquela região ali com aquele líquido vibra. Isso é o estertor fino, por isso que é mais fino, porque o líquido é mais fino, certo? E o som, né, geralmente é esse som mais agudo que eu vou colocar agora. E aí vocês acompanham de vocês.
Eu acho mais parecido com um velcro do que com o atritado do cabelo. Ele acontece mais no final da inspiração, principalmente em bases pulmonares. Muito típico de pneumonia, edema pulmonar e fibrose. Já os estertores grossos, que são os subcrepitantes, eles não parecem com aquele velcro, mas sim como se fosse um líquido borbulhando, como se fosse bolha, tá? Ele tem uma frequência, né? Ele é mais grave, tem uma frequência menor e tem maior duração. Ele pode aparecer tanto na inspiração quanto na expiração, mas ele acontece mais na expiração, diferente do fino, que é mais no final da inspiração. Mas ele pode ser audível em qualquer fase. Ele pode também ser auscultado em qualquer parte do tórax, não é só nas bases, diferente do fino, tá? E por que é que ele aparece? Ele aparece porque também vai ter secreção nessas vias aéreas. Essas vias aéreas vão estar obstruídas com essa secreção, só que é uma secreção mais espessa, mais viscosa. E isso, quando passa o som pelas essas paredes brônquicas, né, gera um afrouxamento do suporte, e aí gera essa vibração diferente, mais grossa. Então, lembrar que é mais viscosa essa secreção, então o estertor é grosso, tá? Vou colocar aqui, vocês acompanham no de vocês, o áudio. E aí pode acontecer em bronquite, bronquiectasia, edema pulmonar grave, certo? Pode ele ter diversas afecções. Não é tão típico da pneumonia quanto o estertor fino. Aqui só uma tabela para vocês poderem comparar, né, estertor fino e grosso, do que eu já falei, de as fases que cada um acontece, enfim, os locais, se é difuso, se é só em base. E uma coisa importante, o estertor fino, ele não se altera com a tosse, mas o estertor grosso, ele se altera. Então, quando o paciente, por exemplo, ele tá lá e você ausculta, aí depois de um tempo ele tosse, né? Por exemplo, tá com pneumonia, aí ele tosse. Dá uma crise lá de tosse, ele tem vontade de tossir. Aí o teu colega, aí tu fala, olha, eu auscultei um estertor fino aqui. Aí o teu amigo vai lá e ausculta também depois dele tossir. Você vai ver que vai continuar estertor ali, não vai sumir, se for o fino. Se for estertor grosso, teu amigo ausculta e fala, olha, é um estertor grosso. Agora eu não sei se é fino ou se é grosso. Aí tu pede o paciente tossir. Tussa. Quando você vai lá de novo, auscultar, o estertor se altera. Ou seja, ele não fica mais ali. Tá bom? Então, é até bom para você poder distinguir estertor fino do grosso, esse fato da tosse. E não só entre fino e grosso, estertor fino e grosso, mas também com o ronco. Vou falar mais na frente. Que é agora. O ronco é um som grave, né, de baixa frequência. Por que ele é produzido? Ele é produzido porque também tem secreção na via aérea, mas não é tanta secreção quanto é com os estertores. O estertor, ele essa obstrução por essa secreção, ela é de pequena via aérea mesmo. É como se fosse uma obstrução maior. E o ronco não tem obstrução, mas não é uma obstrução tão grande. E também vai ser o acúmulo de secreção na via aérea e quando o ar passa, vibra, certo? E aí produz o som. É parecido com uma pessoa roncando mesmo, tá? O ronco, ele é muito mutável. Ora ele surge, ora ele aparece. Então, geralmente você vai pedir, ou aliás, você vai auscultar, aí você ausculta, aparece o ronco. É o paciente tosse, teu amigo vai lá e não tem mais também. O som dele não parece com o estertor, mas ele também tem essa questão de que quando tosse, do estertor grosso, né? De que quando tosse se altera. Às vezes o ronco desaparece dali, não aparece mais. Por quê? Porque a secreção se deslocou, ela subiu. Então, o ronco naquele local não vai estar mais presente. Às vezes ele cospe, né? Depende. E aí pode estar presente em asma brônquica, em bronquite, bronquiectasia ou obstrução localizada. Ele pode aparecer tanto na inspiração quanto na expiração, mas ele predomina na expiração. Aí vocês acompanham o som.
Parece uma pessoa roncando mesmo. Lá na frente vai ter uns áudios que são até melhores, para poder identificar. E o sibilo? O sibilo, ele vai ser uma obstrução mais grave. É como se o bronquíolo, ele tivesse quase fechado. É como se só estivesse passando um ventinho ali de ar, certo? Então, ele está muito obstruído, muito mesmo. E aí, ele é muito típico de paciente com crise asmática. Lembra, o paciente com asma pode ter ronco, mas se ele tiver em crise, ele sibila. Então, isso é muito importante no pronto-socorro. Criança chega, mãe fala que tem asma, enfim, que tá. Você percebe que tem esforço respiratório, que tem tiragem, a mãe fala que ela tá com respiração mais ofegante, tudo mais, enfim. Aí você vai escutar, tem sibilo. Opa, aquele paciente tem asma, mas ele tá em crise asmática. Você tem que investigar. Por quê? Tá tomando remédio direito? Enfim, tá fazendo só salbutamol, que é broncodilatador, o tratamento tá correto? Que isso é muito típico, tá? Só levar paciente em crise asmática e não tratar a asma. Então, ele aparece, é muito típico dessa crise asmática, tá? O sibilo. Ele pode aparecer em toda a região. E não só em crise asmática, mas se tiver alguma obstrução por corpo estranho, por exemplo, o bebê aspirou alguma coisa, algum corpo estranho, ele pode aparecer também, o sibilo. Tanto na inspiração quanto na expiração. Vamos escutar aqui o som. Só que no áudio ele compara o sibilo, que é primeiro, na inspiração, e o ronco na expiração, que é mais típico, tá? Então, primeiro é o sibilo. Como se o paciente piasse, né, no sibilo. E o estridor? O estridor é uma obstrução a mais grave possível. A obstrução, ela tá tão grave que ela tá em via aérea superior. Então, por exemplo, o paciente teve uma anafilaxia, que era alérgico, sei lá, fruto do mar, ou algum medicamento, a proteína do ovo, enfim, proteína do leite, sei lá. E aí, ele teve um quadro de anafilaxia, teve edema de glote, tá fechando. A via aérea superior dele tá fechando. Vai produzir o estridor, ou seja, tá tão fechada que o ar, quando passa, é como se ele gritasse, tá bom? Geralmente vai ser na respiração forçada que vai se intensificar esse som. Pode, tanto na inspiração quanto na expiração, ele é tão alto que ele é escutado sem estetoscópio. A criança do teu lado, ou o adulto do teu lado, e você escuta um gritinho. O atrito pleural, ele é um som, assim, bem grave, né, de baixa frequência. Ele vai acontecer quando o exudato, digamos assim, a secreção, está na pleura, está entre as pleuras. Então, é como se uma roçasse na outra e produzisse esse som, tá bom? Que é um som como se fosse de couro, de atrito de couro. Ele é bem auscultado quando está presente nas regiões axilares inferiores, tá? E geralmente é mais intenso na inspiração. Como se estivesse rangendo mesmo alguma coisa. Aí aqui eu coloquei cada som para vocês, tá? Coloquei 6 sons, cada um desses sons é um desses que eu falei, e eu quero que vocês treinem sozinhos para vocês poderem identificar o que é cada um. O gabarito tá do lado, tá? O gabarito tá do lado. Valha-me Deus. Socorro! O bicho bugou. Enfim, o gabarito tá do lado, e aí vocês vão, ao escutar cada um deles, e dizer. Faz e depois só compara, né, com o gabaritozinho que eu deixei do lado, tá bom? Ó, vou colocar só um aqui para vocês, só para vocês terem noção. Parece uma pessoa roncando, né?
Então, vamos lá. Para fechar os sons vocais. Os sons vocais, a gente tem o som vocal normal. Opa, que foi? Ah, porque eu deixei de apresentar, só um instante. Voltou? Tá. Parou de apresentar aqui. Pronto. Voltou, né? Pronto. Os sons vocais. O som vocal já está falando, é da voz. Então, o paciente vai falar e você vai auscultar. Agora, o que ele vai falar? Você vai pedir para o paciente falar 33, assim como você fazia a palpação do frêmito, tá? Então, só que agora você vai fazer auscultando e ele falando 33. O normal é ele falar 33, você auscultar com o estetoscópio naquelas mesmas regiões da ausculta que a gente viu, e você não entender que ele está falando 33. Você escuta um negócio abafado e não entende que é 33, tá? Ou seja, não fica totalmente esclarecido, compreensível essa palavra, tá? Ela fica incompreensível. Agora, se tiver algum problema que está impactando ali na estrutura pulmonar, seja porque tem mais ar, tem mais líquido ou tem mais sólido, isso vai mudar de acordo com a propagação do som. Se for substituído por algo que o som se propaga de forma melhor, você vai auscultar melhor. Se for substituído por algo que atrapalha a propagação do som, você vai escutar pior. Tá bom? E quando a gente escuta melhor, ele falar 33, a gente chama de broncofonia. Se escutar pior, a gente chama ressonância vocal diminuída. Certo? E aí tem várias causas para broncofonia, né? Pode ser pneumonia, pode ser infarto, pode ser neoplasia, a gente vai ver por que pode ser essas causas. E a diminuída, atelectasia, espessamento pleural e derrame. Agora vamos ver, certo? O que é o normal, ó. Vocês veem no de vocês, tá bom? Você não percebe que ele tá falando 33. Você percebe alguma coisa? Mas você não entende que é totalmente 33. Você sabe porque você tá pedindo para ele falar. Então, esse é o normal. E o que é a broncofonia? A broncofonia, como eu falei, você vai entender que o paciente está falando 33 de forma compreensível. Se for ele falando, então, se ele falar 33 em voz alta, você, ao escutar e você entender com nitidez que ele está falando 33, ele tem uma pectorilóquia fônica, que é um tipo de broncofonia. Agora, se você pedir para o paciente cochichar 33 e ao escutar, e você entender ele cochichando que ele está falando 33, que ele está cochichando 33, é uma pectorilóquia afônica. Então, é pectorilóquia. Como é que você vai diferenciar se é afônica ou se é fônica? É só lembrar, a fônica vem de voz, então ele está falando 33. E a afônica é uma coisa mais baixa, né? Afônica, não voz. Então, é um cochicho. 33, certo? Então, você vai escutar o cochicho. E de forma nítida. E o que é a egofonia, que também é um tipo de broncofonia? A egofonia, você vai escutar um som nasalado quando você pede para o paciente falar I. Você pede para ele falar I e ausculta. Aí, quando você ausculta, você não escuta ele falando I, apesar dele ter falado I. Você escuta ele falando E, um som nasalado, certo? Um som caprino, metálico, que a gente chama. Que é comum em derrame, condensação pulmonar. Aí tem o áudiozinho de cada um. Nesse áudiozinho aqui, ele tá comparando a pectorilóquia, a fônica mesmo, né, quando ele fala, com um som normal. Então, você vê que você consegue entender ele falando 33 na pectorilóquia fônica.
E a egofonia, se fosse a afônica, seria cochichando. A egofonia, você pede para ele falar I, mas ele fala I e você escuta E, que é um som nasalado. Isso é o normal. Isso é o alterado. Certo. E aí, eu só trouxe aqui para fechar como seria um exame pulmonar normal. Então, examinei o paciente, não notei nada de alteração. Como que eu vou descrever? Você vai descrever a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. A inspeção você vai colocar que é um tórax normal, sem necessidade de musculatura acessória ou tiragem. A palpação, expansão de frêmitos preservados, normais, percussão é o som claro pulmonar, e a ausculta, murmúrios vesiculares universalmente presentes, sem ruídos adventícios, e som vocal normal. Então, esse é o exame pulmonar normal que você vai descrever, se tiver normal. Aqui eu trouxe um caso clínico para vocês também exercitarem, tá? Se vocês quiserem, tiverem tempo, eu posso ver agora com vocês. Se não tiver, tudo bem, vocês veem sozinhos. Eu coloquei aqui a historinha, tá? O exame físico, o que foi encontrado em cada parte do exame físico, da ausculta pulmonar, desde a palpação até a ausculta, tá? E a descrição do exame, né? Desse exame aqui, dos achados e do exame. Só para vocês treinarem. Então, vocês vão ler o caso, por exemplo, aí vão escutar o que foi achado do exame físico e de historinha, assim, de exercício, fica para vocês escreverem como é o exame físico dele, que tá aqui a pesca, né? Para depois vocês compararem, tá bom? Aqui foram as minhas referências e muito obrigada. Obrigado, Maria Clara. Qualquer dúvida que vocês... Obrigadinho. Valeu. Nada, gente. Qualquer dúvida é só perguntarem, tá bom? No grupo. Tá bom, só uma perguntinha rapidinho. A pectorilóquia, tanto a fônica quanto a fônica, elas mostram problemas de quê? Pronto. A pectorilóquia, por exemplo, você está escutando uma coisa que não é para você escutar. Geralmente é porque o som está se transmitindo de forma melhor do que era para ser. Porque o pulmão ali está cheio de ar, né? E aí, quando passa pelo parênquima e você ausculta ele falando 33, não é para você entender. Só que quando tem algum processo, por exemplo, que está substituindo aquele parênquima por uma consolidação, por inflamação, por líquido, por neoplasia, por exemplo, o som vai se transmitir melhor. Então, como ele se transmite melhor o som, você vai entender o que ele está falando, entendeu? Porque o som está se transmitindo melhor. Então, qualquer uma dessas afecções, por exemplo, até uma pneumonia, você vai entender melhor ele falando, certo? Tanto se for a afônica quanto a fônica, né? Seria mais ou menos isso. E uma coisa só que eu esqueci de falar para vocês. Na ausculta pulmonar, é muito importante vocês pedirem para o paciente, quando ele for respirar de forma profunda, vocês pedirem para ele respirar pela boca. Tanto na inspiração quanto na expiração. Por quê? Se o nariz dele estiver obstruído, tu vai escutar ronco. Onde não é ronco, tu vai escutar coisa que não é para tu escutar. Porque o nariz dele está obstruído. A cavidade nasal, não é o pulmão. Não é a via aérea inferior que está obstruída. Entendeu? Então, quando é pela boca, se não tem nada ali pela boca atrapalhando, o ar vai passar normal, vai chegar na traqueia, no pulmão, e aí você vai ver se tem alguma obstrução lá ou não, se tem sibilo, se tem ronco, isso de forma verdadeira. Então, pede para ele respirar pela boca de forma profunda, tá? E aí você fala mais uma vez, porque às vezes ele faz só uma vez e para, porque acha que é só uma vez, mas aí você sempre faz, sempre comparando o lado direito com o lado esquerdo. E eu acho que é isso.
Ah, tá bem, obrigado.